ministra da beleza agora, eu te nominei. Ui, nem acredito que eu estou aqui, cheguei. Uma Chegou a correria. ministra. Chegou a ministra da beleza. E eu sou pontual, né? Então eu me preocupo com a hora e enrolei Claro, para conseguir. tem que ser, ainda, até porque eu imagino que na sua área é muito difícil ser pontual, não é? E ser pontual é um plus, porque é muito difícil, a gente nunca sabe. Mas com o paciente, às vezes, não dá mesmo, não, porque você não tem tanta previsão, o paciente atrasa o outro. É. Bom, tudo bem? Bom, finalmente conseguimos marcar, né? Olha, eu estava falando o seguinte, primeiro que eu queria começar fazendo a apresentação, eu conheci a doutora Tereza, que eu estou pela primeira vez conversando hoje, gente, através do Dr. Pio, né? Que é um Dr. Nelson Pio. maravilhoso. E aí o Nelson me falou assim, olha, e eu falando assim, Nelson, mas não é possível. Será que não tem um jeito mais fácil da gente ficar mais bonito? E ele, você nunca viu o trabalho da Tereza? E eu, como estou fora do Brasil há muito tempo, né? Eu falei, não. Aí eu comecei Você mora na Europa, né? eu estava em Portugal, agora estou na Espanha, né? Então eu estou muito tempo fora do Brasil. Aí eu comecei a ver seu perfil. E aí eu falei, gente, mas que é isso? Coisa maravilhosa, esse line skin, mas eu não quero falar da line skin agora. Quero chegar lá depois. Primeiro, eu quero falar sobre o assunto da moda já há alguns anos, que é a harmonização facial. Só que agora, ultimamente, o que nós temos visto? Pessoas tirando a harmonização. E todo mundo falando, ficou mais bonito. Vamos acabar com essa dúvida. Por que algumas harmonizações dão certo, outras não? E por que estão tirando, doutora Tereza? Tecnicamente, para mim é fácil explicar isso, né? Por que está tirando, por que acontece esses exageros. Tem alguns motivos de tirar. Primeiro, que cada um tem um formato de rosto. A proporção do rosto é única de cada um. E existem medidas mesmo. Por exemplo, você tem uma altura de rosto que aceita uma determinada largura. Isso pode ser medido. E quando você exagera na largura em relação à altura, não vai dar certo. Então, esse é um dos pontos. Certo. E você também tem, por exemplo, que analisar algum paciente de perfil e ver se aquele queixo pode ser projetado ou não. Isso tem uma linha que determina também. Então, quando você tem o rosto dentro das proporções ideais, nunca vai ser, e se a técnica foi bem feita, nunca vai ser percebido o resultado da harmonização facial, nunca vai ser percebida. Ah, Porque não? você obedeceu, não, porque você obedeceu as proporções, as regras. Então quando a Por gente vê a exemplo, pessoa que mudou muito o ângulo do rosto e tal, isso aí é porque não obedeceu a proporção. O que acontece, Márcia, é que também quando a gente envelhece, os compartimentos de gordura alteram, mudam um pouco o rosto. E aí, quem já tem um formato de rosto mais redondo, por exemplo, foi culpa do envelhecimento, foi um processo natural do envelhecimento e pode ser confundido com o que colocou o material ali, e muitas vezes não foi. Entendi. Então, tem esse ponto também. Tá. Mas se obedecer a proporção, o exagero não vai acontecer. No lábio, por exemplo, não é raro nós vermos uma pessoa com lábio volumoso e você falar, ela preencheu o lábio. Ninguém entende por quê, mas na cara você fala, esse lábio está preenchido. E outros que você fala, não, eu não sei se aquele lábio é dela ou se ela preencheu. Não acontece assim? Muito. Quando que vai acontecer? Uma questão é a localização que fica o material. Se o material ficar restrito à área vermelha e seca do lábio, se esse lábio aceitar, se tiver espaço e esse material ficar ali, tá tudo bem. Ele não foi para o lado de fora, ele não foi para o lado de dentro. Não fica aquele friso aqui, né? Não fica aquele Fica um volume. friso aqui, gente. Fica horrível. Esse volume aí é que denuncia o preenchimento labial. E às vezes ele vai para dentro também, dá uma flacidez no lábio. E, de novo, a proporção. Você tem uma proporção desses terços aqui. Você se você fizer o lábio com volume muito grande, mesmo que na área restrita, ainda assim, por conta da proporção, pode ser percebido como um preenchimento. Mas se isso for obedecido, não tem chance de ficar artificial.
Depende desses fatores. Então, mas aí também pode ser porque às vezes a pessoa pede, né, gente? Porque vocês têm que entender uma coisa. Às vezes a pessoa fala pro profissional, eu queria ficar assim. Aí o profissional faz. Então, quer dizer, não é bem a técnica. Aí eu gosto Claro, pessoal, claro. né? Vamos deixar Mas quando eu falo técnica, é a técnica de execução, ela é minuciosa. Como, por exemplo, às vezes o paciente fez a harmonização. Isso eu vejo muito. Ele fez a harmonização e o rosto está muito volumoso, está denunciando a harmonização. E talvez o erro aí agora não está na proporção, está na técnica. Por quê? Depende de como esse material é colocado, ele pode comprometer a drenagem do rosto. E alguns de nós já têm uma drenagem mais comprometida. Então, se ele colocar esse material numa localização que vai comprimir a drenagem, ele vai ficar com o rosto volumoso. Entendi. E aí, isso também é outro motivo que leva depois ele a tirar, porque ele não está se reconhecendo, porque ninguém gosta de ficar com o rosto inchado. Olha, então, tá vendo, gente? São duas coisas, então. É acertar a proporção e a técnica, né? Tudo sempre é, claro, gente, a experiência de quem faz, não é? Agora, quer dizer, porque pode comprometer a drenagem, a pessoa vai inchando, inchando. Vai inchando, então vai retendo líquido. Então, a retenção de líquido vai deixando o rosto um tanto quanto deformado. E, claro, quanto mais material, mais vai comprometer a drenagem e mais vai ficar estranho o rosto. Certo. A gente mesmo, quando você acorda um dia que você está mais inchada, você não se reconhece tanto. Upa. Imagina se você ficar constantemente ali com essa drenagem comprometida. Então, esse é um ponto importante. Esse é. Então, quer dizer, a técnica também. Agora, imagina que a pessoa fez a harmonização e não gostou. É fácil retirar? Retira na hora? Ou precisa esperar um certo tempo? Não, depende do material. Se o material foi ácido hialurônico, pode remover sim, não tem problema. E diferente do que as pessoas pensam, a enzima que remove não é uma enzima perigosa. Ela pode dar alergia, sim, como muitos outros produtos podem dar alergia. E o profissional de saúde, que é injetor, ou mesmo que faz peeling, ele tem que estar preparado para qualquer processo alérgico do paciente. Mas o fato é que, às vezes, o material precisa, sim, ser removido. Tá, e agora, se não... Bom, tudo bem, a pessoa fez, ficou bacana. Quanto tempo, feito normalmente com ácido hialurônico, né? Quanto tempo dura esse resultado? Então, teoricamente, antigamente se falava em 1 ano e meio, 2 anos do ácido hialurônico. Exames que foram feitos em muito mais tempo que isso nos pacientes detectaram ainda a presença do ácido hialurônico 4, 5, 6 anos depois. Então, esse tempo não é tão previsível, porque ele depende do material, do tipo de ácido hialurônico que foi colocado, do organismo da pessoa e da região do rosto. Tem regiões... tipos de ácido hialurônico? Tem ácido hialurônico que dura 1 mês, tem ácido hialurônico que dura 2 anos. Como assim, por favor? Porque o ácido hialurônico, ele é preparado para ser injetado. E nesse preparo dele faz uma reação química que faz com que ele dure muito mais. Então, eles diferem quanto a esse preparo. Por isso que a duração pode ser diferente. Tá bem, mas essa diluição, né, esse preparo, que faz com que a durabilidade dele seja maior ou menor, ela é determinada de forma consciente, de acordo com o local da aplicação? Qual é o segredo aí? Normalmente, quando você quer colocar no rosto preenchimento, que ele tem uma densidade maior, ele é mais duro, e você tem essa intenção, como nas áreas ósseas, dele fazer uma sustentação, você precisa que ele seja mais duro para cumprir esse papel. Certo. E esses ácidos hialurônicos, para eles serem mais duros, eles vão durar mais, consequentemente, porque o preparo deles os faz assim. Ah, entendi. É diretamente relacionado. Ele vai durar mais, mas ele também é mais duro. Certo. Então, quer dizer, isso é de acordo com a área que vai ser aplicado, né? Porque... Então, de acordo com a área, você não escolhe a duração do ácido, você escolhe a consistência dele. Tá. E, consequentemente, vai interferir na duração. Certo. Agora, por exemplo, a pessoa fez a harmonização, ela sempre tem que fazer o rosto todo? Ou ela pode falar, ou profissional, ou ela, não sei,
Então, eu nunca fiz, então não sei. Ou ela, o profissional, fala só nessa área, ou não, a harmonização implica no rosto todo. Não, implica em uma área, duas áreas, implica na área que o paciente, que a face estiver precisando. Pode ser que você só precise preencher seu queixo, pode ser que você só precise preencher seu malar aqui. Cada face requer um ajuste. Entendi, tá E bem. claro que com o envelhecimento pode ter perdido a estrutura, perde osso, perde gordura. Então, com essa perda, você tem que repor em várias áreas. Mas talvez um paciente jovem, ele necessite de uma região do malar, ou no queixo, no ângulo da mandíbula. Depende do tipo do rosto. Um é reposição. Não, eu nunca fiz harmonização. Um é reposição, talvez, e o outro é reparação, né? Pode ser. Porque tem assim, os nossos ossos podem ter erros durante o nosso crescimento e desenvolvimento. Então, isso vai implicar em desproporção do rosto. Certo. E você pode, mesmo jovem, corrigir com o preenchimento esse erro esquelético. Por exemplo, o paciente tem um queixinho muito para trás. Então, é o osso que está muito para trás. Você pode compensar um pouco fazendo um preenchimento no queixo, mesmo um paciente jovem. Ou um paciente mais velho, que ele vai perdendo tecido. E aí você vai ter que repor naquelas áreas de sustentação. O que a gente nunca repõe é nessa região, que muitas vezes esse volume aqui é fruto do envelhecimento e do tipo facial. E não é, eu nunca volumizei aqui essa região do rosto. Porque senão O meu formato de rosto já tem mais volume aqui. Então, e com a idade, às vezes, evidencia esse volume aqui. Mas aqui a gente, na grande maioria das vezes, não coloca volume. Não, porque eu acho que a tendência é de ficar muito assim, né? Se colocar, sim, mas é difícil hoje colocar material aí. E muitas vezes essa sensação que você falou de assim, às vezes é retenção de líquido também. Claro. Agora, veja, então, claro, uma coisa é a correção, então, a pessoa mais jovem, às vezes tem o nariz, falta do mento, essa coisa toda. O contorno, né? Que às vezes a pessoa, mesmo jovem, tem esse problema aqui de contorno. Agora, qual é a região do rosto que a harmonização não consegue resolver? Uma flacidez muito grande. Quando você tem, e a flacidez a gente enxerga no rosto como aquela marionete muito marcada, esse sulco muito marcado, aqui o jaws muito marcado, uma papada muito grande. Isso a harmonização não vai conseguir e aí precisa sim do cirurgião plástico, precisa remover o tecido. Mas sempre o cirurgião... Não, peraí, vou chegar lá no final daqui a pouco no line skin. Agora, a pessoa, quando ela tem digamos, sei lá, uma flacidez, ela sempre vai precisar da harmonização no sentido do preenchimento ou não? Então, assim, a flacidez, você pode ter uma flacidez da pele superficial, ou você pode ter uma flacidez estrutural no rosto todo, que denuncia com esses sulcos muito marcados. Ou ter só uma ruga superficial, uma flacidez superficial. São abordadas de maneira diferente. Quando você tem uma flacidez superficial, uma ruguinha superficial, sabe, o paciente quando envelhece, às vezes a pele vai ficando parecida com papel crepom, aquele papel todo. Então, aquela flacidez é superficial. Aquela line skin, por exemplo, é excelente para tratar. Mas sabe aquele paciente que marca muito aqui, ó, a marionete, esse é um outro tipo de flacidez, esse é uma flacidez estrutural. Essa flacidez estrutural, que quando ela já está avançada, a única solução vai ser remover mesmo o tecido. Porque se você tentar inchar esse rosto que está com essa flacidez, o rosto vai ficar volumoso e artificial. Então você precisa tirar um pouco de pele e o preenchimento vai só dar o acabamento. Então quer dizer, olha, gente, tá vendo? Tem várias razões pelas quais os procedimentos podem ficar artificiais. Não é só por causa disso ou daquilo, é porque depende do nível de flacidez, era essa ou aquela. Eu explico de um jeito que é bem fácil do paciente entender. Isso é importante seu público, seu paciente entender isso. Que assim, quando marca aqui, a papada tem a pele, aqui tem aquele bulldog, essa pele está sobrando aqui. Mas as alterações aconteceram em todo o rosto, certo?
Mas pela gravidade, o problema se concentra aqui. Para você remover esse excesso de pele que está aqui, você tem duas alternativas. Como uma roupa que você veste está muito folgada. Ou você vai cortar essa roupa, então vai cortar e vai puxar aqui. Ou você vai ter que engordar para a roupa ficar justa. Esse engordar que tem um limite, tanto do tipo do rosto do paciente quanto dessa gravidade. Porque às vezes, para consumir esse excesso de pele que está se manifestando aqui, você teria que colocar um volume aqui tão grande que não vai valer a pena. Que não faz E sentido. mesmo assim você não vai conseguir, se essa flacidez for muito grande. Então tem que ter esse bom senso. Agora está na hora de cortar, porque chega um momento que vai ter que cortar. E tem que cortar? Se você viver muito, vai ter que cortar. Não, mas olha, porque tem algumas correntes médicas da estética que preconizam o seguinte. Também, claro, que todo dia a medicina estética vai evoluindo e novos procedimentos, lasers e tal. Mas que preconizam o seguinte: o ideal é que se faça entre os 45 e os 50 um mini lifting ou um lifting, para manter sempre. Concorda com isso? Eu concordo. Não digo 45, talvez ainda muito jovem, mas a partir dos 50 você tem que fazer um mini lifting para você tirar aquele excesso de pele e reposicionar o tecido, porque aí você vai manter muito melhor com a harmonização. E mesmo fenol profundo, não se consegue essa O retração? fenol profundo, ele vai tratar superficialmente muito bem essa pele. Mas essa flacidez grande estrutural que eu mostrei, ele é limitado. Porque a pele teria que encolher uma quantidade muito grande para dar essa resposta. Entendi. É o músculo, né? Agora, doutora Tereza, tem como a gente evitar ao longo da vida essa caída? Porque essa queda aí mata qualquer um, né? Então, você tem como minimizar muito, mas impedir você não tem. Porque isso é um processo natural. Hoje, uma mulher chega aos 50 anos infinitamente melhor do que ela chegava no passado. Claro. Por todos esses procedimentos. Mas aí há aquele refino que realmente, depois dos 50, você vai ter que cortar um pouquinho. Principalmente aqui a papada, ó. Aquele excesso de pele. Porque você remove uma papada de gordura, mas você não remove aquela papada que a pele está pendurada. Ali não tem jeito. Eu não deixo meu paciente gastar dinheiro com harmonização quando a queixa dele é essa. Não vai resolver. Mas, por Então, exemplo, com 35 anos, né? Porque como eu penso muito que eu acho que a prevenir é sempre a melhor prática. Porque aí nunca precisa de um tão radical. Né? Digamos, eu comecei a fazer detox com 32 anos. Eu não tenho nenhuma ruga, eu não tenho nenhuma marca de ruga. Por quê? Foi mais preventivo. Eu não deixei quebrar. No caso da flacidez, a mulher com 35 anos começa a fazer seus lasers, seus peelings e tal. Mesmo assim, isso vai cair? Então, eu não vou falar que seja 100%, porque vai depender da genética dela também. Eu já atendi pacientes com 55 anos, por exemplo, que não tinham indicação do mini lift ainda. Mas não só porque cuidou, também pela genética. Então, tem uma associação de fatores aí. Porque o que eu posso dizer é que a mulher de 50 hoje que se cuida, ela é 10 anos mais jovem do que a mulher do passado com 50 que não se cuidava. Ah, só? Não, mais. Mas isso não significa, Márcia, que ela não vai precisar de fazer um mini lift nunca. Ah, então é bom, porque também já vamos desmistificando logo, ô, gente, e não vamos criando assim, porque eu detesto. Falsas expectativas. E eu detesto. Porque isso aí, para você ir fugindo, para ir fugindo do lift, às vezes o profissional vai enchendo o rosto. E o que é melhor? Porque o mini lift bem feito hoje, ele tem um resultado muito bom. Você tira um pouquinho o excesso de pele e depois você faz um contorno com a harmonização. Porque com a idade também, o que envelhece é que o rosto não tem mais forma, né? Então, quando você tira o excesso de pele... Perde o volume ou porque esse volume vai, sei lá... Perde o volume e a pele cai. E aí ele vai... Então, você tem que... O fato de você ir repondo esse volume na proporção certa, gerenciando o seu envelhecimento, faz diferença.
é o que eu digo. E a paciente de 50, de 60, hoje que ela faz o mini lifting, a resposta dela desse mini lifting é infinitamente melhor do que a paciente que nunca fez nada. Claro. Então, a gente não pode esperar um milagre de que você vai fazer 60 anos e não vai fazer plástica nunca. Agora, tem uma Por que coisa. você está fazendo procedimentos estéticos? Tem uma coisa, né, Tereza, que gente, eu já vi muita gente cheia de lifting, mini lifting, total lifting, mas a pele não muda. O que muda é a tensão. Mas a pele aqui não muda. Às vezes a pessoa está esticada com uma pele horrorosa, né? Tem que cuidar da pele também. Então, é aquilo que eu te falei, você tem que cuidar superficialmente e dessa estruturação, são coisas diferentes. Então, você tem que cuidar dessa camada superficial da pele também, porque às vezes você está até esticadinha, você não está com sulcos, mas a pele está igual um papel crepom. A pele está maltratada, então também não pode. Também não você dá... precisa de ter o cuidado superficial e esse cuidado estrutural. Porque você está vendo que a gente não tem sossego mesmo a vida toda. Eu até agora estou terminando meu livro e estou falando disso. Que um dos segredos na minha triade que eu pensei, que eu disse, qual foi o meu procedimento ao longo da vida, né? Foi uma triade. E um dos pilares foi a constância. A constância é fundamental, gente. Não é faz agora, esquece. Não, infelizmente não. Tem que estar fazendo sempre. Agora, e o laser, doutora Tereza? É algo que alguns lasers, claro, sabemos que tem milhões de lasers, agora fala-se muito, pelo menos aqui na Europa, agora é muito Ultera, né? Que tem a vertente iFu do Ultera, que não é a mesma coisa. Ultraformer, nem tanto. O laser, ele causa um efeito ou não? Ou somente o laser associado? Então, o laser CO2, que é o mais antigo e que todo mundo conhece melhor, ele trata dessa camada superficial. A proposta do Ultera e do Ultraform já é agir em camada mais profunda. Então, ele vai sustentar essas camadas mais profundas. E aí, o Ultera e o Ultraform vão ter esses papéis, que você vai chegar muito melhor aos 60, 70, 50, 60, se você fizer com uma frequência Ultera ou Ultraform, que é um ultrassônico focado, ele vai agir mais profundamente. Uma frequência? 2 vezes por ano, o quê? Uma vez por ano? Talvez, vai depender muito da idade, mas o fato é que se você já tiver com essa flacidez grande instalada, com aquela pele que eu falei pendurada aqui, ele não vai adiantar. Vai ter que fazer cirurgia. Então, preventivo, ele vai fazer você chegar melhor aos 50, 60, para você fazer uma cirurgia. Mas ele não vai tirar uma paciente de 50, 60 anos de uma cirurgia. Esse milagre ele não faz. Isso precisa ser explicado para o paciente. Porque às vezes tem uma paciente de 60 anos que ela ouve falar do Ultera, do Ultraform, e ela fala, eu não vou fazer cirurgia plástica, eu vou fazer Ultera e Ultraform, e eles vão compensar. Não vão. Não é que não vai ter melhora. Até tem melhora. Mas ela não é suficiente para tirar aquele peso. É sutil. E é muito preventivo. Eu acredito muito mais no Ultera, no Ultraform, no ultrassom microfocado, como preventivo, para fazer você chegar melhor. Certo. É tipo, 35 começa a fazer aí anual, sei lá o quê. Talvez, isso. E aí você vai chegar melhor. Porque senão você pensa assim, eu vou ter uma fase da minha vida aí dos 40 aos 55 que eu tô péssima. E vou esperar 55 para operar. Não funciona assim. Você vai passar 10, 15 anos da sua vida muito velha para chegar nos 55, 60 você operar? Isso não pode acontecer. Não. Você tem que ir gerenciando bem para você estar bem em toda fase. E para isso, esses procedimentos estéticos vão funcionar muito bem. Agora, existe algum procedimento estético, seja laser, peeling, que funciona para, eu acho, né? Pode ser que não seja, a área mais temível da física da mulher, que é o pescoço? Não. O pescoço, de novo, veja bem, o pescoço, o bioestimulador do pescoço nessa região, ele deixa a pele mais resistente e esse pescoço vai envelhecer melhor. Mas aquele pescoço que tem a pele, que já está, aquelas bandas
já penduradas, não tem laser nenhum que vai resolver. Pode até associar um laser também, mas vai ter que ser cortada essa pele. Então, o pescoço é uma área que requer muita prevenção. Protetor solar, que muita gente esquece, a gente passa no rosto, esquece de passar no pescoço. E você pode fazer o Ultraformer, Ultera, nessa região. Você pode fazer o bioestimulador nessa região. Você pode... Qual bio é o seu predileto aí? Como é que chama? O Sculptra? O Brasil usa muito Luma, né? Mas a Luma não é isso. Os mais conhecidos concorrentes é o Sculptra e o Radiesse. Radiesse, qual deles? Para essa área? Eu estudo muito bioestimulador, né? Eu dou curso de bioestimulador. Então, essa é uma pergunta frequente para mim. O que é melhor, o Radiesse ou o Sculptra? E eu digo que o melhor é a técnica. Você tem que indicar certo, colocar na região certa, na dose certa e na camada certa. E aí você pode me dar um Radiesse ou Sculptra que eu vou cumprir o meu papel. Agora, não adianta, porque as pessoas colocam um bioestimulador na face sem planejar. Então, simplesmente o fato de colocar um bioestimulador na face não vai resolver nada. E aí é fácil de entender física, né? Você tem um excesso de pele, que está tudo pendurado. Você coloca um bioestimulador, ele vai estimular um colágeno ali naquela pele. Mas o estímulo de colágeno não consome o excesso de pele. Então, isso não vai resolver. Você pode fortalecer sua pele para que esse processo aconteça mais lentamente e melhor, como a gente está falando. Mas uma vez que aquela pele já pendurou, o que adianta você estimular colágeno? Vai dar mais volume naquela região que já está em excesso. Então, enquanto as pessoas não entenderem como que funciona, como é que é o mecanismo de ação do bioestimulador, e onde, porque ele tem que ser aplicado, tem várias razões, elas são diversas, depende de cada rosto, ele não vai funcionar. Então, vamos assim, só claro, como a gente está aqui, não é obviamente para profissionais, é para o público geral. Quais são as áreas onde o bioestimulador, né, vai fazer o trabalho dele? Pescoço, aqui, onde mais? Então, são várias indicações. Fizeram uma pergunta ali, deixa eu responder essa pergunta. Falaram se o botox no pescoço funciona. Funciona muito. Muito. O botox nesse músculo aqui, porque vai evitar que aquelas bandas fiquem aparentes, é muito preventivo. Mas, de novo, se a banda estiver pendurada, não vai adiantar mais, né? Então, o botox funciona muito. E o bioestimulador, a gente pode usá-lo. Por exemplo, físico, vai ser fácil de entender. Eu preciso fazer um preenchimento nessa região, porque eu vou dar um contorno e eu vou sustentar aqui o rosto do paciente. Mas se a pele em cima estiver muito flácida, esse preenchimento que eu vou fazer profundo, ele não vai conseguir fazer uma tensão na pele, não vai resolver nada. Então eu preciso primeiro colocar o bioestimulador superficial, fortalecer a pele, que depois só com um pouquinho de material eu consigo fazer aquele preenchimento e esculpir o rosto. Essa é uma das funções dele. Eu tenho uma cicatriz de acne. Naquela região da cicatriz de acne, é importante o bioestimulador. Eu tenho aquela pelezinha de papel crepom. Se eu colocar esse bioestimulador superficial naquela região da ruga, vai me ajudar. E não vai ser só ele, mas eu tenho, por exemplo, o Line Skin junto. Então, eu faço uma associação de técnicas ali. Essa função também do bioestimulador tem. E mesmo para fazer essa sustentação profunda, se eu coloco o bioestimulador, aí eu preparo ele diferente lá profundo, eu também consigo fazer essa sustentação com o bioestimulador. Então, eu tenho que raciocinar o que esse rosto está precisando. Onde que eu vou colocar esse bioestimulador? Às vezes o paciente sorri, aqui tem muita ruga, assim, ó. Não sei como é que eles chamam essa ruga aqui, que se estende. É de galinha. São rugas radiais. Às vezes eu preciso colocar um bioestimulador ali nelas. Então, eu estou entendendo o que o meu bioestimulador vai fazer e onde eu vou colocar esse bioestimulador, por que eu vou colocar ele ali. Então, o que as pessoas fazem é diluir um bioestimulador e distribuir no rosto, mas isso não vai adiantar nada. Sim. Só estimular colágeno no rosto... Tudo bem, mas e daí? Ou você estimula como um todo, ok. Mas você vai... E aí, o que acontece? Aí dá nódulo, aí tem efeito colateral também do estimulador. Ixi, Deus me livre. Escuta, então, você tem que primeiro olhar o rosto e falar o que eu estou enxergando nesse rosto, o que está acontecendo nesse rosto. Qual que é a deficiência de proporção, como é que está essa pele, como estão essas proporções, como é que estão esses ossos aí que eu posso compensar, ou qual é essa flacidez que existe, e aí o que eu vou fazer nesse rosto, o que está acontecendo nele, o que eu vou fazer.
E parte daí o meu planejamento. Mas, Aí sim, aí agora eu vou usar um bioestimulador consciente. Eu sei o que eu quero do bioestimulador, eu sei onde que eu vou aplicar, camadas, diluição, aí ele vai funcionar. sim, mais uma vez a gente vê que na medicina, sempre, gente, diagnóstico é muito importante, é fundamental. Sem diagnóstico não há tratamento. Então, às vezes, eu vejo muito, porque vocês têm aqui algum profissional português na live, mas ou vai assistir depois, quando eu postar, que eu vou postar mais tarde, agora eu estou fazendo a captação. Você chega e fala para o profissional, olha, eu quero isso. Gente, tudo bem, você pode até estar incomodado com alguma coisa. Perfeito, tem que comunicar. Mas você não pode ser você quem determina o que quer. Quando você determina o que quer, você não tem diagnóstico profissional. Você está se autodiagnosticando. Então, por isso que a gente vê gente que coloca coisa aqui não dá certo, faz boca não dá certo, faz não sei o que não dá certo. Você pensar, pensa você está com uma infecção e você pode ter um antibiótico X, você tem uma azitromicina que é excelente, mas não é para toda infecção. Claro. Pode ser que uma determinada infecção você tome azitromicina e você não vai resolver nada. Exato. Então é preciso identificar o problema primeiro. E aí você parar para pensar o que você quer com aquela técnica que você está em mãos. Bom, e esse bioestimulador. Agora vamos chegar finalmente no Line Skin. De onde surgiu? Qual foi com o maravilhoso Nelson, que eu amo demais? Como que surgiu o Line Skin? Foi a necessidade de um peeling mais profundo, com menos downtime? Como é que foi que surgiu? E para que áreas o Line Skin é? Pá, que eu já estou querendo ir para o Brasil fazer um Line Skin. Ai, o Morpheus dói demais, gente! Já fiz. Não, dói alguns segundos. O Line Skin ele surgiu da necessidade de tratar a ruga dos olhos, né? Então, em 2019, eu comecei Nelson fazia a formulação e eu fui fazendo no paciente para chegar ao que a gente queria, era uma dose segura, mas que fosse eficaz para tirar as rugas estáticas da região dos olhos, porque mesmo aquele fenol profundo, ele era muito forte para fazer próximo aos olhos, então os olhos ficavam sempre a desejar, porque não E aqui o Botox não tira, aqui não tira, Botox aqui não... Não pode a Botox aí. E outra coisa é que o paciente também não queria passar por todo aquele paciente, não precisa, o paciente já jovem, ele tem um craquelado no olho, e ele não precisa de passar por um fenol profundo. Então a gente começou em 2019 a desenvolver até que chegou, Nelson, agora essa fórmula está segura. Então a gente já tem mais de 600 casos do Line Skin nessa área dos olhos, que tem fenol na fórmula, mas que não é só o fenol é coadjuvante, né? Precisa do fenol, mas só o fenol também não faz isso. E que nós fazemos nessa região para tirar esse craquelado, a flacidez. Não é para tirar a ruga dinâmica. Aqui também. Aí também, Código de Barras também. Então tem outras regiões, mas essa é para aquela flacidez superficial. É para tratar superficialmente a pele. Não é para tratar aquele bigode chinês, aquela marionete. Não é. O fenol, o profundo pode ter um efeito sutil aí. Mas a maior indicação dele é para tratar essa camada superficial, para tratar a derme mesmo. Certo. Ele não é capaz, no rosto com extrema flacidez, ele fazer uma super retração que vai retrair a quantidade que uma cirurgia plástica tiraria, por exemplo. Então, esse aspecto superficial da pele é onde ele vai mais agir nessas rugas superficiais. Por exemplo, a pessoa que tem aquela flacidez de pálpebra aqui, o Line Skin está recomendado e resolve? Depende. Se for uma flacidez de pálpebra da pele aqui, que você puxa a pele não volta, essa flacidez é boa. Mas se for aquela flacidez que aqui desceu, que acontece no envelhecimento, que você caiu, aí, na verdade, você precisa fazer isso, levantar. Ele vai abrir o olhar um pouco, porque ele vai contrair um pouquinho a pele. Mas esse elevar, ele não vai conseguir fazer. Quando já está muito grande, né? A gente fala pitose. Pinca aqui. Olha, Tereza, eu não sei se você sabe, eu nunca fiz lift, né? E ó, eu não tenho essa flacidez de cair, eu tenho 60. Não tem, você tem um envelhecimento, a sua genética é muito boa. É minha Além de, claro, e lógico que foi por tudo que você fez. Porque olha aqui, eu cuidei a vida toda, viu? Exatamente, exatamente. Mas você acha que, por exemplo, uma pessoa que cuidou e que tem a minha genética tem que passar pelo lifting também? Eu acho que o pescoço é muito difícil você passar sem um lift no pescoço.
E onde que corta no pescoço, gente? Corta atrás, né? Corta atrás aqui e puxa. E aí tira o excesso da pele do pescoço, é difícil sem você passar a vida, a não ser que você morra Não antes se de 70. preenche o pescoço, né? Não se Não preenche. tem como preencher o pescoço. Tá. E o line skin vai no pescoço? Não pode. Qual o peeling para pescoço? Tem peeling específico para o pescoço. Porque o line skin, no rosto, a gente tem unidades pilosebáceas, né, que facilitam a cicatrização. No pescoço, não. Então, a pele do pescoço, ela não recupera como a pele da face. Certo. Então, para o corpo, por isso que o fenol é usado no rosto, os peelings mais profundos. Mas é que também o fenol tem o problema da coloração. O line skin tem esse problema do fototipo? Muito menos, porque ele é muito mais fraco, né? O que ele pode dar diferença é que a pele, às vezes você fica com a pele muito nova aqui e o resto do rosto, a pele está envelhecida, tem 50 anos, tem 60 anos. O line skin faz uma pele nova na região onde você aplica. Mas essa diferença que dá é o fenol profundo. O line skin não tem esse mesmo efeito, essa ação. Porque o fenol, você fica com o rosto bem mais branco até do que do pescoço. Fica, Fenol profundo. Mas o line skin, ele não tem esse poder, porque ele é mais superficial. E qual que é o downtime do line skin? Quantos dias a pessoa fica fora de... Então, isso depende de cada um. Porque o line skin, ele vai ficar com uma pomada plástica no olho. Se o paciente não se importar, a vida é normal. Ele pode sair na rua, ele pode fazer o que ele quiser. E eu já tive paciente que falou assim, nossa, doutora, eu não desço nem com lixo com essa pomada. E tem outros que falam, por exemplo, eu faço, se eu fizer, eu já fiz uma vez e outra vez aqui, vou fazer hoje de novo, inclusive. Eu saio daqui, vou viajar, eu vou no shopping, eu não me importo. Então, isso é de cada um. Pelo procedimento, não tem problema. É só uma questão da pessoa se sentir bem ou não de se expor com aquela pomada plástica. Eu faço live com peeling descamando, não tô nem aí, cada um, né? Isso é de cada um. Isso é de cada um. Aí a limitação vai ser essa. Qual é o procedimento dentro de tudo que nós temos? Aí estão falando até do PRP. PRP, Ultraformer, bioestimuladores, que você diria assim, olha, esse é o master para flacidez. Peelings, tanto faz, whatever. Então, o peeling para flacidez, ele tem que ser no mínimo médio. Aquele peeling muito superficial para flacidez, ele não vai ter efeito. O bioestimulador, ele é necessário, porque você precisa fortalecer a pele para depois você colocar um volume. Na verdade, o que vai melhorar um pouco a flacidez é a distensão mecânica. Isso de uma flacidez estrutural. Se a gente não separa essa flacidez, fica difícil de entender, né? A flacidez superficial, o bioestimulador, ele vai dar um volume. Ali ele vai deixar um pouco mais rígido. Mas é diferente daquela flacidez que eu falei dos sucos, daquela face derretendo. A sensação da face derretendo, que é a ptose, ela precisa de um volume para sustentar. E aí vai precisar do bioestimulador para preparar isso, para receber esse volume depois. O PRP, para a flacidez também, ele não vai resolver. Ele vai deixar o aspecto da pele melhor, tem seus benefícios, mas para a flacidez, não. O fios também, para a flacidez também não. E qual é o melhor? Então, o pessoal está falando muito de Morpheus. Qual a sua opinião sobre Morpheus? Não posso dar minha opinião do Morpheus. Eu não sou de... A única tecnologia que a gente tem aqui é o endolaser, que é esse laser novo para a gordura da papada e ao mesmo tempo ele faz uma contração. E o Ultraformer. Eu não tenho outras tecnologias. A gente trabalha com bioestimulador, com preenchimentos, com line skin. Para te dizer a verdade, eu não senti necessidade dessas tecnologias ainda. Porque os resultados que eu vejo das tecnologias, e principalmente se elas são usadas isoladamente, é muito difícil elas funcionarem. Como prevenção, ok, mas para tratamento você precisa associar as terapias, senão elas não vão funcionar. E Ultraformer no pescoço, estão perguntando. Então, o Ultraformer na gordura do pescoço, ele vai funcionar, porque ele vai fazer uma certa retração aqui, porque ele faz uma coagulação, uma contração interna, ele age mais profundamente. E ele faz uma lipólise também. Ele tira um pouco essa gordura, ele quebra um pouco dessa gordura. Então, ele tem algum efeito. Mas, de novo, se aquela pele que está pendurada, o Ultraformer não vai resolver.
Não, gente, isso aí não adianta, tem que A minha cortar filha é mesmo, né? dermatologista, a Natália é dermatologista, e no curso ela dá aula do Ultraform, porque ela estudou profundamente. Não, não é a recomendação do fabricante, né? Ela buscou artigos realmente de evidência e os efeitos do Ultraform. Então, ela é muito preparada para falar do Ultraform. E Olha, a a gente minha, sabe disso. eu conheço o Ultraform, conheço o Morpheus, a minha experiência como paciente, né? Obviamente, do Morpheus dói demais pelo benefício que traz. Agora, aí no Brasil, eu não sei como fazem. Aqui, por causa de 1000 normas europeias, ele só é colocado um anestésico tópico. Aí no Brasil eu não sei o que fazem, mas com anestésico tópico não dá para aguentar aquela dor. No rosto não dói nada, dói no corpo. No rosto não dói nada. E não sei, enfim. Bom, E a tecnologia também ela é dependente do operador, né? Porque dela funcionar ou não vai depender. Primeiro tem o número de disparos, você tem a frequência certa, você tem o ajuste do aparelho corretamente e você tem indicação. Se aquele aparelho não é indicado para o problema que você tem, ele não vai funcionar em você. Então, o erro começa aí, na indicação errada. é, E normalmente o que se faz? Você compra um aparelho, você compra outra forma e você indica outra forma para todo mundo que entrar na sua clínica. claro. E não é todo mundo que precisa do Ultraform. Então, o Não. erro começa na indicação. E depois ainda tem a operação do aparelho. Então, é por isso que a gente vê, eu tive resposta, eu não tive resposta, eu tive resposta, eu não tive resposta. E a questão está aí. Eu precisava, era para mim esse aparelho, e o número de disparos foi o correto, porque como tudo, né, tem Ultraform, você fala assim, Ultraform, o bioestimulador, você fala assim, tem um profissional que faz o bioestimulador por R$ 1.000, o outro profissional cobra 3.000, não, eu vou no de 1.000, porque a diferença de preço está grande. Mas o bioestimulador, ele depende da dose. Eu posso cobrar até R$ 500, eu aplico 0,5. Mas Depende da aí, dose. nossa, tocou num ponto aqui agora que eu me bato com as minhas amigas. Não é com o público, com as minhas amigas. Aí elas assim, você foi aonde? Eu fui em tal lugar. Aí elas ficam entre elas. Quanto custa? Quanto não custa? Quanto custa? Eu falo, gente, eu tenho amigos médicos maravilhosos no Brasil que me explicam. Um botox para 20 pessoas custa 10. Dura um mês. Um botox para 2 pessoas custa 50, dura 6 meses. Elas comparam, as Então, pessoas. tudo na harmonização é dose dependente. Eu tenho a toxina, o botox aí. Você pode diluir muito e usar em muitos pacientes. E você pode pagar mais barato. O bioestimulador é a mesma coisa. Normalmente, eu não vou fazer um Sculptra para um paciente. Tem profissional que pega um Sculptra e coloca no rosto, no pescoço, não vai ter efeito em lugar nenhum. Então, Uhum. eu vou fazer um Sculptra para um lado do rosto, um Sculptra para o outro lado do rosto. Então, a dose determina o bioestimulador, a toxina e o próprio Ultraform. Se o paciente tem de X de espado, ele faz X sobre 3, X sobre 2, ele também não vai ter resposta. Claro. Então, não dá para olhar só o preço, você precisa olhar a técnica. E aí você tem que confiar no profissional, que ele vai usar a dose certa. O preenchimento é mesmo. Você saiu do ar aí. Eu voltei, não, que teve uma queda de Voltou. energia aqui e eu voltei agora. Voltei? Voltou. Voltei? Mas não, tá voltando. Tá voltando? A imagem ainda não voltou? Tá devagar. Não sabe o que é? Porque aqui na rua em frente, eles estão asfaltando a rua e eu acho que eles devem mexer nos cabos. Isso me aconteceu outro dia. Voltou, né? Voltou. Voltou? Bom, então, exatamente, essa questão da diluição, porque eu tento falar assim, mas ali tal lugar é caro, tal lugar é caro. Gente, não é questão que é caro, é que a conta é simples, né? Se custa 10, é porque o preço do produto é quase sempre o mesmo. Depende como a pessoa quer diluir. Qual é o Exatamente. procedimento, doutora Tereza, que na sua prática médica, que eu já vi, que eu gostei muito de uma característica sua, é que é de ser muito verdadeira. E isso está fazendo o seu sucesso, com certeza, porque eu estava e estou ainda encantada com o método Line Skin, porque eu vi resultados incríveis e tal. Mas você poderia ter chegado aqui e dito assim, porque e você falou claro, não, tem uma hora que é só o lifting, que é só o corte, tem uma hora que não vai adiantar.
E isso eu acho que está sendo a raiz de todo o sucesso do seu trabalho, que é a verdade, a transparência, a credibilidade. Então, qual é o procedimento que você fala, olha, Márcia, eu cheguei à conclusão que isso é melhor nem fazer, que vai perder tempo? Skin Booster, talvez. Skin Booster na área dos olhos. O que é? Preenchimento Quais na são? área... Aqueles fios de PDO? Não. Fios de PDO na área dos olhos. É melhor nem fazer. Porque você tem muito mais consequência, muito mais sequela do que benefício. Ah, eu tenho uma amiga que ficou 6 meses assim, ó. Toda Acho que foi do roxa. Botox, não. Toda roxa com PDO, que inchou. E o problema é que não resolve. Não. Não resolve. E eu falo sempre, eu tenho um compromisso. Eu tenho muitos alunos, né? Todos os meses aqui eu dou aula quase todos os finais de semana. E eu tenho um compromisso com eles. Então, não é porque eu não gosto do fio, é porque o fio não deu resultado em ponto. Então, eu não tenho vínculo com nenhuma empresa. Porque para eu aceitar um vínculo com uma empresa, tem que ser um produto que eu acredito muito. Porque senão eu não vou conseguir vender, eu não vou conseguir. Então, o problema não é que eu não gosto do fio, é que o fio não dá o resultado que a gente precisa para aquele problema. Sim. Então, essa é a questão. Não significa... Eu vou amar qualquer técnica que dê resultado. Claro. Mas ela precisa dar. Óbvio, porque o seu resultado é a garantia do sucesso. O que eu quero é resultado. É resultado, sem dúvida. Então, eu concordo também. Eu fiz de PDO, eu só ouvi coisas negativas, ou falta de resultado, no mínimo. O Skin Booster, não conheço, não tenho... Também dá muito edema, também não é um indicado. Dá muito edema? Dá muito. Agora, vamos falar sobre uma coisa importante também. Para a área dos olhos, do Skin Booster, deixa eu deixar claro, né? Anticorpos com o Botox. Quando o corpo já cria, né, a resistência ao Botox, qual a solução? Então, o que pode se fazer é trocar de marca, né? Os estudos mostram que a resistência ao Botox pode ser pela formação de anticorpos, pode ser por alteração ali no botãozinho nervoso, né? Que o nervo se conecta com o músculo, pode ser que tenha ao longo do tempo danificado essa conexão. E o que é indicado, o que tem para se fazer é alterar a marca. Então, você tem várias marcas no mercado, depende aí, na Espanha tem, não sei se deve ser os mesmos aqui, talvez tenham outras. Aqui tem coreanos, tem franceses, tem tudo, né? Mas a marca, mas o princípio não é o mesmo? Quer dizer, não é a toxina? Não, porque o Botox, ele é um produto biológico. Ele é de uma cepa específica de uma bactéria. Então, ele pode ter variação. E, além do que, ele tem um preparo também. E ele tem incipientes, né? Ele tem produtos associados. Então, eles não são exatamente equivalentes. Então, até em termos de potência. Às vezes você fala 2 unidades de um é diferente de 2 unidades de outro. Ah, entendi. Então, o que se recomenda nos estudos de melhor relevância é que se você tem resistência a um, você tente outra marca. Não significa então, que você vai ter sucesso. Então, partindo dessa informação, via de regra, a Allergan continua sendo excelência? Qual? O da Allergan? Entendi. O Botox? Allergan? Não, eu não vejo ele como superior, não. Ele é um bom produto, foi o primeiro, mas não necessariamente ele é o melhor. Tá, não necessariamente. O Dysport também é bem conceituado. Tem uma toxina nova que não tem no Brasil, mas que ela tem uma duração maior. Nos Estados Unidos já tem. Saiu, gente. Diz que vai 6 meses. Eu acho que está chegando na Europa esse mês. Isso aí, ela tem... Acho que na França já tinha. Essa toxina, ela teve comprovação, ela tem peptídeos ali que acrescentados nela que faz com que ela tenha uma duração maior. Isso é muito bom pra gente, porque é muito enjoado, né? Você tem que 4 meses ali fazer a toxina. Às vezes no paciente ele só vai durar 2 meses, e aí com toda a técnica correta, e mesmo assim só vai durar 2 meses. E mim mesmo só dura 2 meses. É meu caso. Então, como eu comecei com 32, 34 anos, eu acho, só dura 2 meses, né? O meu também. E aí essa Daxi, essa nova toxina, ela não, a hora que chegar no Brasil, com certeza a gente vai utilizar, mas por enquanto não. Então,
Eu acho que também a técnica é muito importante da toxina. A toxina não é aplicar ponto. Você tem que entender a musculatura do paciente, onde que ele está precisando aplicar essa toxina. Entender que em algum paciente as doses são diferentes, né? Um paciente tem uma dose maior, um paciente tem uma dose menor. E elas são similares, tá? Pelo menos essas mais conhecidas aí, mais consagradas no mercado. O que vale a pena você alterar é no caso da resistência de um paciente. Então, você vai tentar ajustar a dose, que às vezes a dose foi muito baixa, e vale a pena trocar também. Sim, sabe que eu falei outro dia aqui no lugar onde eu faço? Aí eu falei, olha, não está durando. Ele, vem fazer o retoque. Tá. Eu falei, mas escuta, você tem feito sempre o mesmo? Ele falou, sim. E olha que é uma clínica grande. Eu falei, não, mas no Brasil os profissionais alternam. Quer dizer, o nosso Brasil, gente, não tem jeito, viu? Em medicina estética, não tem. Olha, né? Não, eu tive uma revisão geral do mundo. Em junho do ano passado, eu fui no INCAS. E assim, é uma referência de encontro estético do mundo, né? E a gente fica realmente muito orgulhoso do que nós fazemos aqui no Brasil. No Brasil, o Brasil é realmente campeão. Beleza. Qual é o creme que toda pessoa que quer evitar, né, uma flacidez maior, tem algum creme que funciona? Protetor solar. Protetor solar. Ao sol. Protetor solar. Isso, o nosso maior inimigo é o sol, tenho certeza disso. E aí, claro, né? Eu não falo muito de skincare, né? Skincare é o Nelson e a Natália, minha filha, que é dermato. Então, esse dia ela fez uma live aí só sobre skincare, o que vale a pena. E aí ela tem os preferidos dela, baseado em estudos também, que é a niacinamida, o retinol. Eu sei que esses aí são os preferidos. Protetor solar sempre. Então, isso aí é um assunto da Natália e do Nelson, que eles estão sempre estudando. Não, é verdade. Olha, o protetor solar, gente, o sol realmente é o maior inimigo. Ele quebra o colágeno, assim, de um grau. Porque... Colágeno e elastina, sabe? Aí, as fibras elásticas, elas são tão importantes quanto as fibras colágenas. Então, quando você perde a elasticidade da pele também, a flacidez vai aparecer. E o sol tem esse poder de destruir fibras colágenas e fibras elásticas. Então, faz uma destruição. Veja só, veja que controvérsia, né? Porque o sol é essencial pela vitamina D e, ao mesmo tempo... Não é mais. Então, agora ele se tornou um vilão. Apenas um vilão. Acho que a gente... Vou falar que nós vamos nos expor nunca no sol, porque às vezes não dá, né? Você tem um evento social, você tem um passeio de barco, você tem uma praia, uma piscina, e também acho que não precisa ser tão radical. Mas é ser esporádico, esse lazer no sol, esses encontros sociais do sol e uma proteção máxima. O que é isso aqui que estão falando aqui? Indolift, o que é isso? Indolift, isso aí a gente tem curso aqui do Doutor Nelson, doutor Pio, maravilhoso, beijo. Apareceu? Apareceu. Ele estava por aí, perdido nas fórmulas. Nossa Senhora, ele toma remédio. Eu falo que ele tem que tomar remedinho, porque ele me manda artigo 6 horas da manhã e 1 hora da manhã. Eu falo, você não dorme? Não. E ele é duro na queda. Ele é um grande estudioso. Eu falei, olha, a pessoa... Se quer uma pessoa que representa paixão pelo que faz, chama-se Nelson. Né? Paixão. Acompanhar Dr. Pio não é fácil. Nossa, bom, mas aí eu vou falar. Então, esse Endolift, o que é isso? Então, o Endolift está prometendo muito. A gente vai ter o primeiro, nós já usamos aqui em pacientes, na verdade, quando a gente usa entre nós mesmo, né? E vai ter o primeiro curso agora, final do mês, e está prometendo muito. Que eu já comentei aqui, acho que passou batido, você não prestou atenção. É um laser que você entra como se fosse uma cânula e ele faz a lipólise, ele destrói a gordura e ao mesmo tempo que ele destrói essa gordura, ele faz a contração da pele. Então, para quem tem uma papada com um pouquinho de flacidez, de novo, não é aquela pele pendurada, né? Você tem a papada, tem um pouco de flacidez, essa é a promessa. Então, a gente está acreditando muito. É um aparelho novo aqui no Brasil e essa técnica é nova também e a gente vai aperfeiçoar muito essa técnica porque eu já sei que ela precisa de ajustes, né? E a Laila é uma profissional que inclusive mora nos Estados Unidos e ela que vai dar o curso aqui. Ela já está há mais de 1 ano estudando sobre o Endolift. Ela vai falar no meu congresso, que é dia 5 de março agora. Ela vai dar o curso
E juntos aqui, eu, minha equipe, a Lara, a gente vai estabelecer um protocolo que vai ser bem eficaz, porque é realmente uma queixa, eu acho aí, de 10 mulheres, 9,5 vão reclamar do papo. Difícil quem é côncavo aqui, né? Todo mundo quer ficar de perfil e não aparecer nenhum papo aqui. E é essa nossa guerra aí, rumo ao papo. Mas essa aí, então, essa técnica, o laser vem subcutâneo. Como Na esse, camada de gordura. como o amigo do Morpheus para corporal, que entra subcutâneo. Parecido com o Morpheus, com esses outros lasers, só que os outros são radiofrequência. Esse é um laser. São comprimentos de ondas diferentes. Mas essa aí, como o Renuvium está fazendo muito sucesso corporal, é por essas linhas aí. E vem só para essa. Diferente. Só para cá? Não necessariamente é só para isso. Só que nós aqui tem a Natália, cadê? Nós temos a dermatologista que é a Natália, tem o Nelson que é farmacêutico, eu sou cirurgião dentista, eu tenho ginecologista que inclusive faz estética íntima, que no Brasil assim tá o auge, e a gente tem uma equipe multidisciplinar. Explica esse negócio, depois me fala. Eu vou falar para você fazer uma live, eu vou te indicar para você fazer uma live com o melhor cara do Brasil que faz rejuvenescimento íntimo. Você fica encantado. É pena que não dá para mostrar os antes e depois, né? Mas é incrível, é incrível. O Jadson. Nossa, esse Brasil é demais, gente. Olha só onde já chegamos. Inclusive, também está se expandindo agora para os homens, né? Porque o preenchimento do pênis está fazendo muito sucesso. E isso também está tendo um mercado muito grande. Para aumentar o volume mesmo, e de um ácido hialurônico bem reticulado, daqueles que eu falei que duram muito, né? E provavelmente no pênis eles vão durar, a gente não sabe quanto tempo ainda. Mas o que eu falei do endolaser aqui para essa região é porque eu sou cirurgiã dentista. E os meus alunos, o que eu estou envolvida é cabeça e pescoço. Que é minha especialidade, cabeça e pescoço. Então, o corporal não é comigo. Por isso que eu estou focada aí. Em algumas regiões, às vezes tem uma bolsinha aqui que chama Malarmaldi, a gente quer estabelecer protocolo, mas o meu é tudo cabeça e pescoço. Certo. Então, esse Endolift vai para cá e onde mais poderá ser aplicado? Não, para corporal, você tem outros aparelhos também, que se for uma grande extensão, vai aí nesse Renuvium, vai nos outros mas aparelhos. Mas sempre onde tem gordura, isso? Tem gordura e você quer fazer uma contração e fazer a lipólise. Agora, se tiver uma barriguinha pequenininha ali concentrada, com certeza, o Endolift vai ajudar. Uma bolsinha, uma gordurinha que tem aqui. Então, regiões localizadas, ele vai funcionar bem também. Olha, o Nelson falando que eu tô bonita, que eu andei fazendo os peelings dele aí. Tô me recuperando. Ele te manda tudo, né? Ele te manda tudo. Eu não vivo seu Nelson. Eu não vi ele aqui ainda, não. Porque a gente sabe que o produto, quando é nano, a absorção, porque senão creme, gente, é só para hidratar. Agora, para que realmente penetrar e tal, tem que ser outra fórmula, outra formulação, que aí a gente conta com o nosso Dr. Pio, especialista. Bem, então, Tereza, eu quero, por gentileza, que depois você não se esqueça dessa live, eu quero fazer com ginecologia, porque eu acho que é muito importante para a mulher, porque também chega uma hora que essa área íntima ela começa a causar insegurança em algumas mulheres, né? Por causa da queda hormonal. Não é só para a parte estética, é incontinência urinária, então, para lubrificação, tem muitos efeitos, além do efeito estético, mulheres jovens se submetem, né, pela estética. Claro. Mas eu vou te compartilhar o contato dele, vou falar com ele, você vai fazer uma live, vai ser muito legal. Tá bem. Olha, estou perguntando aqui, para não ficar nenhuma pergunta sem responder, qual é o melhor peeling para o pescoço? Qual ativo? Então, os ativos dos peelings, ele tem um fenol, mas é um fenol diferente, que é um fenolite. Tem ácido retinóico. Então, como eu falei para você, eu não entro muito nesses detalhes químicos. Isso aí é com o Nelson, muito mais o Nelson. Tá? Mas o Nelson desenvolveu um neck peel, um peeling, que faz parte desse nosso método Line Skin e que ele contém também fenol, mas um fenol com uma formulação diferente, que vai agir no pescoço, que o pescoço pode receber.
Mas, de novo, não adianta ter esperança de que a pele pendurada, o peeling do pescoço vai melhorar. Ele vai melhorar a camada superficial dessa pele. É super importante, mas ele precisa ser complementar com outras abordagens. Eu acho que, bom, digamos assim, quem tem uma flacidez já acentuada, se colocar um bioestimulador, aplica um botox, faz um peeling, que é para melhorar a cobertura, né, gente, da pele, né? A cobertura do pescoço à pele. Faz um peeling, dá um up, né? Mas não vai ficar como uma plástica, é óbvio. Exatamente. Já dá para dar uma bela disfarçada, né? Agora, vamos Então tirar tá, vou compartilhar com você. Foi um prazer estar aqui. Foi um prazer, foi meu. Eu fiquei Um super beijo feliz. grande para você, para todo mundo. E te compartilho o contato, vocês vão adorar essa live. Vai ser demais. Não, olha, gente, essa live depois eu vou editar e vou postar lá no YouTube, vou postar no Instagram também. Tereza, muito obrigada, querida, parabéns, sucesso. Prazer. Maravilhosa, ministra da beleza, é isso mesmo. Obrigada, Marta, É pelo carinho, sempre pelo conhecimento. Conscientizar o cliente, o paciente, da realidade. Isso, para mim, é mais importante. Olha, meus pacientes são muito bem orientados, eles assistem minhas lives, eles me ouvem falar. É importante o paciente ser esclarecido para ele criar uma expectativa real sobre o que ele vai buscar e saber selecionar as limitações e tantas coisas boas que podem ser realizadas aí para gerenciar o envelhecimento. Bom, o seu instituto está em São Paulo, né? São Paulo. São Paulo. Por enquanto só em São Paulo, mas eu já sei que ela dá curso no Brasil todo. E quando vem para a Europa, gente? Eu vou para Portugal, vou dar um curso em Portugal esse ano, acho que outubro. Ah, Mas é fantástico. difícil para mim sair daqui. O Instituto toma muito tempo, tem muitos cursos aqui. Bom, eu vi lá chamar. Então, bom feriado, bom carnaval. Para você também, para todo mundo. Beijo. Um grande beijo. Muito obrigada a todos vocês que estiveram conosco. Quem não viu, vai ver depois, na hora que eu postar. Grande beijo, bom carnaval. Tchau, gente.